Fala galera do LACENEM, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos dar continuidade hoje ao tema moral e ética, né? Agora é a segunda parte aí da nossa discussão sobre ética e moral. Na última aula fizemos um apanhado geral dos conceitos. Trouxe um exemplo para vocês, né, uma crise diplomática entre Brasil e Bolívia, para que entendêssemos a diferença aí entre ética e moral. Depois a gente fez uma explanação geral dos conceitos, discutimos o significado de moral, o significado de ética, né, qual é o princípio que cada uma se baseia, né, e assim conseguimos estabelecer a diferença, né, das duas características básicas da ética e da moral, ok? Bom, vamos agora fazer uma discussão sobre ética e moral fundamentada diretamente na vida e no pensamento de um grande filósofo que foi o Sócrates, ok? Beleza? Bom, ética e filosofia socrática. Antes da gente compreender a ética e a filosofia socrática, é preciso que a gente entenda o significado da palavra filosofia, ok? Bom, a simples definição de filosofia já carrega consigo um caráter ético. Pitágoras, né, que é considerado um dos grandes pensadores, um dos grandes gênios da humanidade. Pitágoras não era só um grande filósofo, era um sábio, era um matemático, um músico, era um sujeito fenomenal, né? Pitágoras, ao ser perguntado por um príncipe se ele era um sábio, ele afirma que não era um sábio, que era apenas um amigo do saber, um filósofos, né, que em grego significa um amigo do saber, ok? Bom, o que acontece? Pitágoras era famoso pela sua genialidade, né, mas ele não se ensoberbece, né, ele não vira um cara soberbo, ele sabe do valor da humildade. E aí o que acontece? Um príncipe pergunta a Pitágoras, como que você faz para ser um sujeito tão sábio assim? Aí Pitágoras responde para o cara, fala, eu não sou um sábio, eu sou um amigo do saber. Eu tenho um apreço, eu admiro profundamente a sabedoria, mas eu não sou completamente sábio. Olha que diferença do Pitágoras para a maioria das pessoas na nossa época que começa a querer saber mais do que realmente sabe, né? Querer falar que sabe mais do que realmente sabe. A coisa mais difícil no mundo é você parar e falar assim, não sei, não sei, quero saber, mas não sei. É muito difícil falarmos isso porque a gente vive num conflito muito grande, né? A gente quer ser sempre, sair por cima, a gente quer ser sempre mais do que a gente realmente é. Nós não estamos satisfeitos com a nossa condição e queremos passar uma imagem diferente da nossa realidade, né? A maioria dos conflitos que a gente vive são baseados nesse conflito entre a imagem que a gente criou da gente mesmo e a realidade. Só que o Pitágoras não tinha esse problema, né? O Pitágoras possuía uma certa humildade e podemos dizer que a palavra filósofo, inclusive, foi criada por ele, porque não existia essa palavra antes. É uma palavra que junta outras duas palavras, né? Philo, que significa amigo, amante, e sophos, que significa sábio, sabedoria, né? Então, o amigo da sabedoria. Esse é o filósofo. Portanto, percebemos aí que o filósofo é aquele que possui uma virtude, a virtude da auto-honestidade. Ele precisa ser honesto consigo mesmo, correto? Pitágoras, ao invés de se guiar pelo critério da sociedade, analisa sua própria consciência e se percebe pequeno perto do imenso mistério que o circunda. E numa atitude de auto-honestidade se proclama filósofo. Olha que interessante isso, pessoal. Pitágoras ele poderia muito bem dizer, olha, eu sou sábio, eu sou o sujeito mais inteligente do mundo, né? Mas ele não quis se guiar pela sociedade, ele quis se guiar pela sua própria consciência. Para Pitágoras a sabedoria é perfeita, é divina, né? E o que acontece? Ele fala, olha, diante da perfeição da sabedoria, por mais que eu saiba em comparação aos outros homens, eu não sou nada perto dessa sabedoria perfeita e divina, correto?
Bom, podemos entender então que Pitágoras influencia diretamente Sócrates. Tá? Sócrates pode ser considerado como o príncipe dos filósofos, né? Sócrates, a gente vai estudar melhor sobre ele depois, a gente vai falar depois de outros pontos da filosofia socrática, a comparação entre Sócrates e os sofistas e por aí vai. Agora, nesse momento, eu só quero pegar a atitude ética socrática, ok? Bom, o Sócrates, que recebeu influência da filosofia de Pitágoras, viveu de um modo ainda mais intenso a contradição entre a consciência ética individual e a sociedade. Sua condenação à morte representa o extremo de tal crise. Bom, o Sócrates, para quem não sabe, é condenado à morte. O que acontece? Sócrates era um sujeito extremamente sábio, né? Era um sujeito que podemos dizer assim, raríssimo, né? Vem de vez em quando só para esse mundo. Sujeitos como Sócrates vêm de vez em quando só para esse mundo, né? O que acontece? Sócrates gostava muito de conversar com as pessoas em praça pública, né? E ele começa a angariar vários discípulos que querem saber, né, das coisas, querem respostas para suas perguntas. E aí Sócrates começa a despertar a inveja, né, começa a despertar o ódio de determinados poderosos da época. Tá? E além disso, Sócrates fazia várias críticas à mitologia grega, ao sistema mitológico. E ele dizia, por exemplo, que os deuses da mitologia grega eram deuses que tinham uma representação mais simbólica, eles não eram de verdade, né? Que o Deus de verdade, Sócrates dizia que era um Deus que ele falava por dentro da sua consciência. Ele falava a todo momento, não, tem um Deus que fala pela minha consciência que me aconselha a fazer o melhor. Era isso que Sócrates falava, ok? E isso faz com que a sociedade ateniense tenha raiva de Sócrates. Aí o que acontece? Para não fazer as coisas numa forma selvagem, vamos resolver aqui Sócrates, vamos, né, tentar matar o Sócrates de uma vez. Não. O que acontece? Um intelectual da época acaba formalizando uma acusação a Sócrates. Qual é a acusação principal? As duas que eu acabei de falar para vocês, né? Só que formalizada, fica assim. Sócrates corrompe os jovens. Sócrates, na verdade, não corrompia os jovens, né? Os jovens seguiam Sócrates porque se interessavam pelo seu conhecimento. Segunda acusação, Sócrates, né, despreza totalmente a mitologia grega. Ele fazia algumas observações, tinha uma visão diferente, mas ele não desprezava completamente. E aí, a condenação de Sócrates foi a morte, né? Sócrates foi julgado primeiramente, teve toda uma discussão no tribunal, ele se defendeu, não utilizou em momento nenhum da mentira, né? E aí o que aconteceu? Sócrates teve que cumprir a sua sentença. A maioria votou, né, pela morte de Sócrates. Sócrates é condenado à morte. Bom, nesse momento em que Sócrates é condenado à morte, ele não se entristece, né? E em nenhum momento ele deixa de assegurar aquilo que ele sempre acreditava. Inclusive, presta atenção nisso aqui, Sócrates poderia muito bem ter pedido, né, uma revogação, né? Ele poderia falar o seguinte, olha, eu vou pagar uma multa e aí vocês me liberam da morte. Ele poderia ter pedido isso, mas ele não quis pedir. Ele poderia ter pedido também que se exilasse, que fosse para uma outra cidade, mas ele não quis. Ele poderia ainda ter pedido desculpa, falando, olha, perdoa aí, foi mal, né? Nunca mais vou fazer isso que eu faço. E ele se livraria da morte. Só que ele falou, isso é contra a minha consciência. Podem me matar, podem fazer o que vocês bem entenderem. Podem, inclusive, fazer a lei prevalecer. Veja bem, Sócrates, por mais que fosse um sujeito extremamente ético, ele também acreditava que a lei precisava ser cumprida, porque não adiantava ele ir contra de uma forma extremamente selvagem, de uma forma violenta ou de uma forma mentirosa. Porque ele, podemos dizer assim, sacrificaria a sua ética. Ele falou, não, faça-se valer a lei, né? Bom, agora algumas observações aí do pensamento de Sócrates, da ética socrática, correto? O conhecimento é a única virtude.
Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que a gente quer dizer com conhecimento é a única virtude. Vamos primeiramente entender o significado de virtude para os gregos, né? Mas antes vamos fazer uma explanação geral do conceito de virtude. O que é virtude? Virtude é uma força para a realização do bem. Vamos dar aí exemplos de virtudes? Honestidade, humildade, paciência, benevolência, generosidade, né? Entre muitas outras. Coragem e por aí vai. Correto? Bom, aquilo que hoje chamamos de virtude, os gregos chamam areté, significando aquilo que torna uma coisa boa e perfeita naquilo que é. Ou melhor ainda, areté significa atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa. Então, olha só, a atividade e o modo de ser que nos aperfeiçoa. Correto? Isso é a virtude. Aquilo que você faz que te torna uma pessoa melhor. Simples assim, né? Você acaba criando um hábito e de tanto fazer aquilo passa a se tornar parte de você. É diferente de você apenas cumprir uma regra porque você está com medo da punição. Não, de tanto eu praticar, eu acabo internalizando aquilo. Tem um grande sábio indiano chamado Ramana Maharshi que ele fala o seguinte: a única forma de você fazer o bem é você ser bom, ok? Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.